Em 17 de julho de 2023, esse é o momento da palavra e todos os dias damos bem-vindo ao Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo na minha vida, na vida desse ouvinte. Quero, amado, que valorize o que você tem nesse momento. Você é muito importante para o Senhor. Saia dessa paralisia que você se encontra de medo. Medo do que tem acontecido na sua vida. Medo de não vir uma resposta. Medo do que possa acontecer. Mas o tema da palavra de hoje é: não ficaremos paralisados. Por quê? Não ficaremos paralisados diante do medo. A palavra do Senhor vai nos mostrar que o medo, querido, ele existe, ele é um sentimento real e ele acontece independente de cada pessoa. Ele acontece para a circunstância de cada pessoa. Eu mesma tenho medo de altura, de água, muita água. Eu tenho medo, mas há muitas pessoas que não têm. Talvez você não tenha medo de altura, talvez você não tenha medo de água. Eu não tenho medo da morte. Sempre me deito, falo com o Senhor. Senhor, se for a hora do Senhor me levar, me leve. A gente está saindo de carro. Senhor, a minha vida é tua. Se for a tua hora, eu estou pronta. Mas muitas pessoas têm medo de morrer. Você tem? Ou você está tranquilo, seguro, diante da morte? Independente, amado, eu quero te dizer que há medo de sapo, há medo de morte, há medo, de água, há medo de cigarras, há medo de um barulho estrondoso como os trovões, mas isso vai de pessoa para pessoa. E eu quero dizer para você hoje, dentro desse texto de 1 Reis 18, que ali aconteceu algo com um homem chamado Obadias. No tempo da seca, Elias ficou 3 anos, foragido. E o rei Acabe procurando Elias. Mas naquela época, um homem, um mordomo da casa, ali do palácio do rei Acabe, ele era temente a Deus. E naquela época que Elias e os sacerdotes estavam sendo procurados, os profetas estavam sendo procurados, Acabe, o que ele faz? Ele esconde 100 profetas em 2 cavernas. Divide ali, leva comida e eles vão sobreviver. Amém? Então, amados, chega um dia ali, depois de 3 anos após a seca, Deus fala com Elias para ele procurar o rei Acabe. E ele vai no caminho, andando, e a Bíblia vai contar que Obadias encontra com Elias. E Elias, amados, ele faz um pedido a Obadias, que era que Obadias levasse ao seu rei, um recado de que Elias iria procurá-lo. Amados, claro que Obadias iria ficar com medo. Obadias sentiu um grande pavor. Por quê? Porque ele sabia o Deus que Elias servia. Ele sabia como Deus agia na vida de Elias. E ele pensou: já pensou se eu for avisar o rei Elias, profeta, que você vai até ele e você desaparecer pelo Espírito? Ou acontecer alguma coisa, eu vou morrer. Então, o medo de Acabe era de morrer pelas mãos ali do rei. E Elias entendeu, então, aquele medo de Acabe. E ele próprio vai procurar o rei. Mas, o que eu quero, contar para você com essa história? O que eu quero mostrar para você com esse texto? É que não podemos ficar paralisados diante do medo. Porque a própria palavra do Senhor vai dizer no Salmo 56, 3, eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Nós precisamos de ter uma confiança no Senhor, que Ele vai nos livrar do pior. Porém, amados, é importante entender que o medo existe sim, que o medo é um sentimento, até que nós precisamos dele na nossa sobrevivência. Você já pensou, se o medo não existisse, faríamos coisas, proezas, e muitos acidentes aconteceriam. Mas, amados,
eu quero te chamar a atenção hoje. Em resumo, te dizer que Deus, Ele é a nossa luz e a nossa salvação. E Ele sempre estará presente, nos livrando daquilo que tememos, salvando-nos das situações perigosas. Olha o que Deus fez ali nessa história de 1 Reis 18. Colocou no coração de Elias, né? Elias entendeu o medo de Obadias chegar perante o rei, porque ele não sabia o que poderia acontecer com a vida dele. E Elias, então, ele entende. Assim, amado, você também deve entender aquele que está do seu lado, deve entender seu filho quando ele estiver com medo, deve entender sua esposa, deve entender seus pais, deve entender o seu próximo. Nem sempre o medo do outro é o medo que nós temos. E nem sempre, amados, o medo passa, mas Deus nos dá condições de executar nossas tarefas da melhor forma. Amém? Nos trazendo, nos garantindo segurança, como foi no texto que lemos. Elias, ele não desprezou o medo de Obadias, né? Ele vai, se apresenta a Acabe, sem intervenção de Obadias. Ele vai fazer, ele também temia, mas ele foi porque Deus é para ele, foi para ele a luz e a salvação, não precisava temer. Amém? Amados, que você possa ter, né, compreendido essa palavra. Nós cristãos, amados, podemos sim, né, vou frisar aqui, ter medos, termos dúvidas, termos inseguranças, porque são sentimentos que nos vêm. O que não podemos é deixar que esses sentimentos nos dominem. Amém? Deixemos sob o controle de Deus. E Deus proverá. Deus proverá sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Não ficar paralisado em nenhuma situação de medo, de dúvida, porque o Senhor, Ele nos tira das piores circunstâncias, como tirou Paulo do naufrágio, como tirou John Wesley. Amados, como já te tirou muitas vezes do perigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa palavra, uma palavra, meu Deus, que é necessário que os teus filhos também possam compreender ali, Pai, o que a tua palavra está dizendo e trazendo para nós nas entrelinhas. Como Elias compreendeu Acabe, como Elias compreendeu aquele medo e foi ele próprio, né, se apresentar ao rei, sabendo que até ele próprio poderia morrer, mas a confiança de Elias estava no Senhor. Que esse ouvinte continue tendo essa confiança no Senhor e que a vida dele seja abençoada, abastada pela tua presença. Sou a pastora Luciana Rosa, você está abençoada em nome de Jesus. Amém? Olá, graça e paz. Sou a pastora Luciana Rosa. Esse vídeo abençoou a tua vida? Foi produtivo para a tua alma, para o teu coração? Então abençoe outras vidas. Compartilhe com as pessoas que você ama, nos seus grupos de família, grupos de igreja. Não deixe. Antes, se inscreva no canal O Momento da Palavra. Se inscreva, ative o sininho, dê o seu like, deixe o seu comentário. Que Deus continue te abençoando. Que Deus prospere tudo que você tem. Você e a tua casa sejam abençoados em nome de Jesus. Amém?